E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo. Estamos na nossa quarta aula do nosso curso de Química. Então já vimos o que é química, como que ela funciona, as ramificações, entendemos como que surgiu o modelo atômico a partir de um histórico que vem lá dos tempos da Grécia Antiga até o modelo que a gente aceita nos dias de hoje. Já se entende por meio de experimentos mais avançados, já se consegue muitos valores, como a massa do elétron, a massa do próton, a massa do nêutron, a carga do elétron, a carga do próton. Esses valores já foram quantificados. Então nós entendemos o modelo atômico, vimos a relação de massa do átomo, a massa atômica, e também vimos o número atômico. Então hoje nós vamos aprofundar o conhecimento nessa área. Nós vamos conversar sobre o número de mols, entender o que são os números de moléculas existentes na matéria e falar um pouquinho sobre massa molar. Então esses são os nossos conteúdos de hoje. Então a gente sabe que o elétron é algo muito pequeno. Desde os tempos remotos da Grécia Antiga, achava-se que ele era o menor elemento possível, que o átomo era indivisível, certo? Então que a matéria era formada por átomos, mas que esse elemento não se dividia. Depois, com o passar dos anos, se descobriu que existiam os prótons, os elétrons e os nêutrons. Mas a gente sabe, eu passei para vocês esses valores nas aulas anteriores, que a massa do elétron é extremamente baixa, a massa do próton e do nêutron também. São massas muito pequenas, e do elétron menor ainda que a do próton e do nêutron. Então essas massas são valores tão pequenininhos. Então é algo assim muito difícil da gente imaginar. Se tudo é formado por átomos ou moléculas, e os átomos têm prótons e nêutrons, e cada um deles tem uma massa muito pequenininha, se você pegar uma matéria qualquer, sei lá, uma mesa, ela vai ter átomos e moléculas, mas quanto seria a massa dos átomos? Quanto seriam as massas das moléculas? Existiriam tantos átomos, tantas moléculas, porque eles são tão pequenininhos que a contabilidade seria muito difícil. Então a gente sabe que a matéria é composta por átomos, mas essa magnitude, esse valor, ele é muito difícil de ser quantificado. Vamos pensar uma situação bem simples. Então imagine que uma pessoa vai preparar um hambúrguer. Então ele vai basicamente, vamos pegar uma situação aqui, um pão de hambúrguer, um bife de hambúrguer, uma carne, 2 fatias de picles e um pouco de molho. Claro que isso pode variar cada hambúrguer, Mas vamos imaginar aqui quanto que eu teria. Um pão de hambúrguer tem 70 gramas. Um hambúrguer, claro, esses valores podem ser diferentes, depende do tamanho do pão, depende do hambúrguer, Mas um hambúrguer, ele teria ali em torno de 150 gramas. O picles, ele teria ali 5 gramas de picles, aproximadamente, e 7 gramas de molho. Então, eu teria a composição do hambúrguer, A quantidade de massa ali. Bastaria somar os 70 com 150, os 5 e os 7. Agora pense, se a massa do átomo ela é em torno de 1,67 vezes 10 a menos 27 quilos, menos 10 a menos 27 é um número que é 0, um monte de 000 depois da casa. É um número tão pequenininho. Então imagine 70 gramas de um pão de hambúrguer, quantos prótons você não teria, quantos nêutrons e quantos elétrons. Seria uma quantidade tão grande que seria muito difícil de se quantificar isso. Então, por causa disso, por causa da gente ser familiarizado com a massa, fica muito difícil trabalhar com massas muito pequenas. Então, por exemplo, se eu falar para vocês 1 quilo de uma substância, 1 quilo de arroz, você consegue entender quanto tem, 500 gramas de farinha. Qualquer questão que você for medir, você está familiarizado com a ideia de massa. Mas na questão atômica, é muito difícil porque são valores muito pequenos e cada substância tem muitos átomos, muitos prótons, muitos elétrons e muitos nêutrons. Então, quimicamente, fica difícil medir a quantidade de matéria dos elementos, o quanto que tem de matéria, o quanto que tem de átomo, o quanto tem de elétron, o quanto tem de nêutrons. Então, para isso, se usa um novo padrão, por causa dessa dificuldade dos elementos microscópicos para você analisar no nível macroscópico. Se você pensar num átomo apenas, ele tem uma certa condição. Você consegue imaginar que o próton tem uma massa muito pequena, o elétron também, o nêutron também. Então, ali, a magnitude está em ordem de 10 elevado a menos 27 quilos, certo? Então, é um valor muito pequeno. Agora, quando você pensar numa coisa macro, num objeto grande, você sabe que a quantidade que tem ali é muito grande. Então, por mais que familiarizados estejamos com as massas de uma balança,
quilograma, por exemplo, grama, é muito difícil trabalhar com essas grandezas pequenas. Por isso, se fez um novo padrão. Os químicos chamaram uma grandeza de mol. É uma nova forma de se quantificar a quantidade de matéria. Então, a quantidade de matéria, principalmente a se tratar de átomos, a quantidade de matéria, nós utilizamos o mol. E o mol vai ser representado pela letra M. Então, o que é o mol? O mol vai medir a quantidade de matéria, é uma nova forma de se medir a quantidade de matéria de átomos, prótons, elétrons e nêutrons, porque a gente sabe que as substâncias com valores muito pequenos seriam muito difíceis de se medir. Então, o que acontece aqui? O que nós temos? Nós sabemos que a gente precisa de uma referência. Por exemplo, imagine o metro. Uma vez se padronizou, esse tamanho é 1 metro. Certo? Antigamente as medidas eram na medida das dimensões do rei, palmo, polegada, pé, mas depois de um tempo isso já não servia, porque os comércios começaram a existir de um país e outro, as pessoas têm dimensões diferentes, então se padroniza unidades. Aqui é a mesma ideia, se pegou uma referência. Então, a referência ele é o carbono. Então, o carbono 12. O carbono 12 ele foi dividido em muitas partes. Em várias partes, em 12 partes. Então, o que é a referência? A gente pega uma parte dessas 12, não vou riscar aqui 12 vezes, tá? Mas isso aqui é 1 sobre 12 avos. Então, imagina ali, ó, o carbono foi dividido em 12 partes, e uma parte de 12, 1 sobre 12 avos, é chamado de uma unidade, U. Então, uma unidade de massa aqui, ó, quanto que ele tem de massa? Então, ó, imagine a massa do carbono 12. Tá? Então, do carbono 12. Esse carbono 12 foi dividido em 12 pedaços. Então, 1 sobre 12 avos do carbono 12 é dito que tem uma massa 1 U. Então, uma massa U. Tá? Essa que é a nossa referência. E todos os átomos existentes, eles são comparados com o carbono 12. Então, aqui a gente diz que tem uma unidade ali, né? Então, se eu falar para vocês que uma massa atômica é 10U, significa que ele é 10 vezes o valor de 1 sobre 12 avos do carbono 12. Ele é a minha referência. Assim como alguém pegou um dia um tamanho e disse que aquele tamanho é 1 metro. Tá? Então, é a nossa referência. Então, a gente usa a letra U para quantificar a unidade. Tá? Então, assim, ó, vamos botar aqui, ó, 1 sobre 12 avos é 1U, certo? Então, se o carbono 12 eu dividir em 12 partes, o carbono vai ter 12U. Então, a massa atômica do carbono 12 é 12U. Essa U é uma unidade genérica para a massa do carbono, certo? Para a gente não ficar trabalhando com aqueles valorzinhos tão pequenininhos. Então, se eu disser para vocês que um elemento tem uma massa de 20U, uma massa atômica de 20U, significa que ele é 20 vezes a massa de 1 sobre 12 avos do carbono 12, certo? Então é assim que funciona a relação. Então esse U é uma unidade genérica para massa atômica. Então, 1 mol, ele é definido dessa forma. 1 mol, ele é definido como a quantidade de átomos que tem exatamente em 12 gramas no carbono 12. Então, quantos átomos eu tenho ali em 12 gramas do carbono 12? Isso foi chamado de 1 mol. Então, a quantidade de átomos em 12 gramas do carbono 12 recebeu o nome de mols. Então, a quantidade de átomos existente no carbono 12 é chamado de 1 mol. Então, isso aqui é um padrão de comparação. Então, como é que funciona? A massa do carbono, ela já foi determinada. Ela foi determinada por uma técnica chamada espectrometria. Então, a massa do carbono 12, ela tem um valor, ó, que está destacado aqui para vocês, de 1,99265 vezes 10 a menos 23 gramas, certo? Então, a gente conhece essa quantidade, que é a massa do carbono. Então, a nossa referência são 12 unidades. A gente vai pegar 12 gramas de carbono. Então, um átomo de carbono, ela tem essa quantidade de gramas. Então, em 12 gramas de carbono, quantos átomos eu teria? Então, aqui a gente cortaria a unidade de grama com
gramas, sobraria átomos. Então, essa relação de 12 divididos por 1,99265 vezes 10 a menos 23, ela me dá o número de átomos de carbono que existe no carbono 12, certo? Então, quando eu pegar essa divisão, dividir 12 gramas, lembra, corta o grama com 1 grama, eu vou ter o número de átomos de carbono. Então, no carbono 12, quantos átomos que eu tenho? 6,02 vezes 10 a 23. E esse termo, como eu falei para vocês, recebeu o nome de 1 mol. Então, para o carbono 12, 1 mol, ele tem 6,02 e uns quebrados, 2,1 vezes 10 a 23 átomos. Todas as outras substâncias, elas são comparadas com o carbono 12, tá? Então, o que acontece aqui? 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos para todos os átomos, porque esse é o meu padrão, essa é a minha referência que eu tomo. Então, o que acontece aqui? Esse valor, ele fica fixo e vocês acabam memorizando que 1 mol tem 6,0221 vezes 10 a 23 átomos. Se você estiver trabalhando em moléculas, 1 mol de moléculas, de uma determinada molécula, vai ter 6,022 vezes 10 a 23 moléculas. Então, esse é 1 mol, é uma definição, seja para átomos, seja para moléculas, seja para íons. Eu vou dizer que 1 mol de qualquer elemento, 1 mol de qualquer elemento, ele vai ter 6,02 L2221, tá? Vezes 10 a 23. Vou simplificar aqui, ó. 23, sejam moléculas, sejam átomos, sejam íons. Essa quantidade é o número que vai ter em 1 mol. E ela recebe o nome, essa quantidade, que é o número de Avogadro, né? Que a gente já vai ver aqui nos próximos slides. Mas antes eu vou utilizar um exemplo para vocês. Então, o número de mols a gente representa por qual letra que eu falei? Pela letra N. Então, o número de mols... O número de mols também pode aparecer como número de moles. Número de moles ou número de mols. Às vezes, no ensino superior, tem muitos professores que usam moles. Mas nas escolas, usualmente só usa o termo mol, tá? Mas pode aparecer, um elemento tem 10 moles ou tem 10 mols. Os dois termos estão corretos. Então, 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas para qualquer elemento. Então, por exemplo, se eu quero saber uma quantidade de mols de uma substância, eu represento pela letra N, certo? Mas eu sei que se eu pegar 1 mol para qualquer elemento, ele vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, se for o caso. Então, vamos pensar o hidrogênio, o átomo de hidrogênio. Se eu pegar 1 mol de hidrogênio, eu vou ter 6,0221 vezes 10 a 23 átomos para qualquer elemento. Se eu pegar um átomo de cobre, 1 mol de cobre vai ter 6,022 vezes 10 a 23 átomos de cobre. Se eu pegar uma molécula, lembre-se, o elemento sozinho, ele é um átomo. Quando ele se junta com outro elemento, ele forma uma molécula. Por exemplo, o hidrogênio sozinho é um átomo. Mas o hidrogênio raramente ele vai estar, raramente, ele não vai estar sozinho na natureza. Ele vai estar ligado com outro hidrogênio, ele faz uma ligação química. Então o hidrogênio é representado por H2. Então você não encontra o átomo de hidrogênio, você encontra ele ligado com outro hidrogênio pelo menos, é uma molécula. Então o átomo se ligou com outro, ele deixa de ser átomo, é uma molécula. Beleza? Então o átomo de cloro, Cl. O cloro ligou com o sódio, formando o NaCl, o cloreto de sódio, ele passa a ser uma molécula. Então, o que acontece? Eu sei que quando eu for trabalhar com isso, qualquer molécula ou qualquer átomo vai ter em 1 mol deles, vão ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Então, esse valor, ele é bem importante aqui. A gente quantifica o número de moléculas. Então, ó, lembre-se, 1 mol é uma definição, uma nova forma da gente quantificar a matéria, certo? E no SI ela é adotada como padrão, assim como massa quilograma. Então, 1 mol tem essa quantidade de átomos. Então, eu tenho um número de átomos, que é 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Então, o que acontece aqui? Esse valor ele é tão importante que ele recebe um nome, que ele se chama constante de Avogadro, ou simplesmente o número de Avogadro. Então, para diferenciar o número de mols, a gente usa letra minúscula. Número de mols, vamos utilizar o N minúsculo.
O número de moléculas ou de átomos, então o número de moléculas ou de átomos, podemos utilizar uma letra maiúscula para representar um N maiúsculo. Então, o N minúsculo é o número de mols. O N maiúsculo é o número de moléculas. Mas eu sei, e você também sabe agora, que em 1 mol, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Ou, se eu estou falando com moléculas, em 1 mol eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, esse valor aqui, em 1 mol tem essa quantidade, recebe o nome de número de Avogadro, ou constante de Avogadro. É uma homenagem a um cientista italiano chamado Amadeo Avogadro. Por isso que ele tem esse nome. Então, vamos lá. O que você tem que saber até agora? Que o mol é uma forma de quantificar a matéria, para evitar aquela dificuldade de se trabalhar com massas tão pequenas. Então, o que acontece aqui? Para evitar isso, se trabalha com mol, certo? E 1 mol foi padronizado em relação ao carbono. Ele tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. E isso vale para qualquer outro elemento, porque todos os números de mol, todas essas massas, elas são relacionadas com o carbono 12. Tranquilo até aqui, gente? Então, vamos em frente. Vamos começar a exercitar isso agora. Então, vamos para esse exercício aqui. A minha sugestão, aquela que você já sabe, que eu sempre passo para você, é você fazer o seguinte: pausar o vídeo, tentar resolver esse problema e depois conferir com a minha resolução, que é bem importante que você tenha esse domínio, saiba fazer os exercícios, saiba trabalhar com essas grandezas. Então vamos resolver esse exercício aqui. Pesquisadores em nanotecnologia desenvolveram um dispositivo para acumulação de hidrogênio, capaz de armazenar grandes quantidades de hidrogênio. Então esse dispositivo vai ter um monte de hidrogênio nele. Então esse tipo de pesquisa tem importância vital na descoberta de maneiras de transportar hidrogênios com segurança e economia em veículos verdes. Suponha, né, que até agora foi informação, agora vai me dar dados mesmo. Suponha que você desenvolveu um dispositivo capaz de armazenar, um dispositivo de armazenamento de hidrogênio capaz de estocar 1,29 vezes 10 a 24 átomos. Então, o que está me dando? Que eu vou armazenar 1,29 vezes 10 a 24 átomos. O número de átomos eu represento por qual letra mesmo? Um N maiúsculo, certo? Agora eu quero saber, nessa quantidade de átomos, quantos mols eu teria. Então, assim, não é um exercício difícil de resolver, ele é bem simples. Vamos aqui para a nossa ideia, vamos anotar os dados. Então, eu sei quantos átomos eu tenho. Então, pensa, você tem ali um dispositivo qualquer. Vamos imaginar aqui, ó, você tem um recipiente. Tô desenhando aqui, ó, um recipiente qualquer, tá? Então, deixa eu fazer mais bonitinho aqui, né? Tem um recipiente qualquer. Tá, ficou assim mesmo. Tá bom, tá ótimo. Dá para representar. Nesse recipiente, eu tenho hidrogênio. Vamos pensar que ele está fechado, tá? Então, nesse recipiente fechado, eu tenho hidrogênio. Então, o que acontece aqui agora? O que acontece nesse momento? Certo? O que acontece aqui? Eu sei quantos átomos de hidrogênio eu tenho ali, certo? Então, assim, eu tenho quantos átomos desse elemento? Eu tenho o número de átomos, vamos chamar o número de átomos de letra maiúscula aqui dentro. Eu sei que o número de átomos é 1,29 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Agora, conhecendo o número de átomos, eu quero saber o número de mols, ou número de moles, certo? Como que eu posso fazer aqui? É só você pensar na tua relação. Você conhece a constante de Avogadro. A constante de Avogadro é o teu padrão. O que a constante de Avogadro te diz? Que em 1 mol você tem 6,022, né? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Isso aqui é o número de Avogadro, é a minha referência. Referência, tá? Então a minha referência, ela
me dá uma relação, uma proporção. Então, a referência, ela vai me dar o meu ponto de partida, certo? Então, pela referência... Opa, escrevi referência errada aqui, né? Pela referência... Então, vamos lá. Referência. Agora sim, né? Então, pela minha referência, eu tiro os dados que eu preciso, certo? Então, pela referência, eu vou tirar os dados que eu preciso. Agora, o que eu sei? Que em 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Mas eu tenho um dado que é o número de átomos, eu quero saber o número de mols. Então, quantos átomos eu tenho? 1,29 vezes 10 a 24 átomos. Se em 1 mol eu tenho 6,02 a 23, em 1,29 vezes 10 a 24 átomos, eu vou ter uma quantidade X. Vou fazer uma regra de 3. Como o número de mols a gente representa por N, vou representar N. Então, veja, observe que as unidades têm que ter o quê? Coerência. Então, aqui ó, eu tenho átomos e átomos. Aqui eu tenho mol. Então, eu vou achar o N em número de mols. Isso aqui é uma regra de 3. Eu vou achar esse N como se fosse a minha incógnita X. Esse é o termo que eu vou achar. Então, eu multiplico cruzado. Então, 6,02 vezes 10 a 23 vezes N é igual a 1,29 vezes 10 a 24. Esse multiplicando, vamos lá. Então, vai ficar 1,29 vezes 10 a 24 divididos por 6,02 vezes 10 a 23. Certo? Então, você sabe que aqui você tem mais de 1 mol. Se você tivesse exatamente 1 mol, você teria 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Mas você tem mais átomos do que 1 mol. Você tem 1,29 vezes 10 a 24 átomos. Então, você faz ali uma regra de 3 e acha o número de mols. Então, quando você fizer essa conta, você vai achar que aqui você tem um N, coloque os termos com atenção na calculadora, 2,14 mols ou moles. Tá? Então, esse aqui é o valor que nós encontramos. Aqui eu sei o número de mols. Então, para essa quantidade aqui de hidrogênio, vou chamar esse aqui de exercício 1. Não numerei nos slides, mas vamos chamar esse aqui de exercício 1. Então, eu sei que para essa quantidade de átomos, eu tenho esse número de mols. Então, lembre-se, o N maiúsculo para diferenciar o mols e o número de átomos ou de hidrogênio. Então, o N minúsculo é o número de mols. O N maiúsculo é o número de átomos ou o número de moléculas, certo? Depende do que você estiver trabalhando. Então, a ideia é bem simples, você tem que memorizar, você tem que conhecer essa referência. Tem que saber que o número de Avogadro, a constante de Avogadro, me diz que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Ou se você estiver trabalhando com moléculas, 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Beleza até aqui, gente? Então, vamos em frente aí. Espero que você tenha conseguido acompanhar bem, certo? Agora, vamos fazer mais um exercício. Tente fazer, ó. Calcule o número de átomos. Opa, eu quero saber quantos átomos. Então, o número de átomos é representado pela letra N maiúscula. Então, a letra N maiúscula, o número de átomos. E agora me deu quanto? Que eu tenho o número de mols. Eu tenho o número de mols e quero saber o número de átomos. No exercício passado, a gente tinha o número de átomos e queria saber o número de mols. Agora eu tenho o número de mols e quero saber o número de átomos. Então, o procedimento é o mesmo. Então, aqui eu estou trabalhando com o cobre. Beleza? Então, vamos ali para a nossa resolução do exercício. Então, como é que funciona aqui? Vou chamar esse exercício de 2. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, exercício 2. Então, o exercício me falou para eu calcular o número de átomos de cobre. Então, vou chamar aqui de N maiúsculo. Então, o número de átomos de cobre é o que eu quero. Mas eu sei o que eu tenho, a quantidade de matéria. A quantidade de matéria é 2,45 mols. Certo? Então, quantos átomos eu tenho de cobre? Tá? De cobre. Na tabela periódica, esse é o símbolo do cobre. Beleza? Então, o símbolo do cobre. Então, como é que funciona aqui? Eu vou partir da relação
Qual relação? Aquela que você já sabe, o número de Avogadro. Então, ó, 1 mol, você sabe já que tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Estamos trabalhando com átomos de cobre, certo? Agora, eu quero saber o quê? Eu quero saber a quantidade de átomos. E eu tenho o número de moles, de mol, certo? Então, eu sei que eu tenho 2,45 mols. Então, lembre-se, mol embaixo de mol, átomo embaixo de átomo. Eu quero saber quantos átomos eu teria aqui, tá? Porque em 1 mol eu tenho uma quantidade de 6,02 vezes 10 a 23, que você já cansou de ouvir eu falar. Agora, em 2,45, quanto que eu tenho? X, tá? Vamos chamar aqui o número de átomos de N maiúsculo. Então, o número de mols N minúsculo, o número de átomos N maiúsculo. Mas é uma regra de 3. Então, multiplica aqui cruzado. Ó, N vezes 1, N. Então, aqui vai ficar 2,45 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Então, esse N maiúsculo me dá o número de átomos. Então, quando você pegar e fizer essa tua continha, 2,45 vezes 6,02 vezes 10 a 23, vai dar 1,47 vezes 10 a 24 átomos. Beleza? Então, super tranquilo. Super fácil de resolver isso daqui. Tá? Só partir da constante de Avogadro, que você já conhece. Beleza? Agora existe uma outra grandeza que é chamada de massa molar. Então, essa você também precisa conhecer. Ela é bem importante. A massa molar, ela é uma relação entre mol e massa e mol. Na verdade, massa e mol, tá? Por isso que ela é a massa molar. Eu gosto de fazer uma analogia da massa molar com a densidade. Já explico por quê. Porque a massa molar não é exatamente uma massa, e não é nem o número de mols, é uma relação de massa e mol. Pense assim, ó, massa e mol. Ele me dá uma proporção. Se eu tenho o número de mols, eu consigo tirar a massa. Se eu tenho a massa, eu consigo tirar o número de mols. Molécula também, tanto para átomos quanto para moléculas. Eu gosto de pensar que a massa molar é a razão, né? Uma divisão aqui entre a massa mol. Entre a massa e o número de mols. Vou fazer uma analogia com a densidade. Por que é densidade? Densidade, vocês sabem que é massa dividido por volume. Então, se eu pegar a densidade da água, por exemplo, 1 grama por centímetro cúbico. Se eu falar quanto que é a massa de água, a densidade não me dá massa. Se eu falar quanto que é o volume de água, a densidade não me dá volume, ela me dá uma relação, uma proporção. Eu sei que se esse é o valor da densidade da água, ela me diz que a cada 1 grama de água eu tenho 1 centímetro cúbico. Então a densidade, ela não é o valor da massa nem o valor do volume, sim uma proporção, quanto que você tem de massa e volume. Aqui é a mesma coisa, a massa molar, representado pela letra M maiúscula, tá? Não confunda, não confunda os termos aqui, ó, o M maiúsculo é o símbolo de massa molar. Tá? Então aqui nós temos uma massa molar. Então a massa molar é uma relação, massa por mol. Então, por exemplo, se você precisa da massa molar, você vai ter uma relação massa por mol. Assim como a densidade é massa por volume, aqui é uma massa por mol. Grama por mol. Então a massa molar não é nem a massa e nem a quantidade de mols, e sim uma proporção entre a massa e o número de mols. Tá? Então, a massa de um componente nós vamos representar pela letra M. Então vamos lá, não vamos nos perder na nomenclatura. Beleza? Então N maiúsculo é o que mesmo? Número de átomos ou moléculas, depende do que você estiver tratando. O N minúsculo é o número de moles, ou número de mols, tá? Aí, o M maiúsculo é a massa molar, que não é exatamente uma massa nem um número de mols, é uma proporção, uma relação massa-mol. Beleza? E o M minúsculo é a massa. Beleza? Então, o número de mols representado pela letra N. A massa molar
M maiúsculo é uma relação entre as duas grandezas. Então, a massa dos componentes, o M minúsculo, o número de mols, o N, e a massa molar, M. Ó, massa molar, presta atenção aqui, ó, massa molar, que eu escrevi aqui, ó, massa por mol. Então, a massa molar, ela é uma divisão da quantidade de massa por mol. Pensa na densidade, grama por centímetro cúbico, ou seja, grama unidade de massa, centímetro cúbico é volume, densidade é massa por volume. Aqui eu tenho massa por mol. Então, a massa molar, ela tem uma relação, deixa eu ver se eu passei depois aqui um pouquinho, tá? Então, já vou nisso. Então, a massa molar do flúor, por exemplo, é 19. Se eu disser para você que a massa molar do flúor é 19, eu não estou dando a massa do flúor e nem o número de mols, eu estou dando uma relação. Então, o flúor, a massa do flúor, na tabela periódica o flúor é a letra F, a massa do flúor é 19. Significa que a relação que ele me dá é 19 gramas por mol, tá? Então, ó, vamos frisar aqui para ficar bem claro para você, ó. Grama, unidade de massa. Mol é o N, número de mols, tá? Número de mol. Então, aqui, massa por mol, a massa molar do flúor. Então, se eu te falar a massa molar do oxigênio é 16, a massa molar do hidrogênio é 1, significa que é 1 grama por mol, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, a cada 19 gramas de flúor, eu tenho 1 mol, porque é uma relação grama-mol. Então, é 19 gramas por mol. Isso quer dizer o que na prática? Que a cada 19 gramas de flúor eu tenho 1 mol. E quantos átomos eu teria? 1 mol, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Aí você consegue tirar diversas relações. Então existe uma equação. A massa molar, ó, é massa grama por mol. Mas usualmente as pessoas não passam a fórmula com a massa molar, eles passam com o número de mols. Então só inverte aqui, ó, né? O N vai para cima e inverte com o número de mols. Então a fórmula aparece dessa forma aqui, ó. Número de mols é a massa por massa molar. Então, gente, ó, essa relação aqui te dá um número de mols, ó, massa por massa molar. Mas eu gosto, quando eu resolver exercício, posso fazer por regra de 3, porque ali eu tenho uma proporção, tá? Então você pode utilizar a fórmula, número de mols igual a massa por massa molar, ou faz por regra de 3 direto. Então vamos analisar na tabela periódica. Nós vimos isso anteriormente, lembra? Então aqui nós temos o número atômico, quando nós estudamos a tabela periódica na aula anterior. Aqui o número atômico. O número atômico você vai lembrar que é o número de prótons. Aqui eu tenho a massa atômica. Então, gente, lembrem-se que a massa atômica é representada por U. Então, por exemplo, quanto que é a massa atômica do hidrogênio? 1U. Beleza? Quanto que é a massa atômica do oxigênio? Aqui, ó, 15,9994. A gente arredonda para 16. A massa atômica do oxigênio é 16U, porque é a massa do átomo. Se eu pegar na molécula do oxigênio, porque um oxigênio, ele se liga com outro oxigênio. Então, você não vai encontrar sozinho na natureza, só o oxigênio. Você encontra o O2, que é o oxigênio. Aquele é uma molécula. Então, a molécula de oxigênio, a massa molecular, daí não é a massa atômica, é 32U. Então, esse U é aquela unidade de massa atômica ou de massa molar. Lembre-se, a massa é muito pequenininha, então a gente padronizou ali. Então, 1 sobre 12 avos do carbono, eu falei para vocês que é 1U, uma unidade de massa. Esse U é uma unidade de massa genérica, certo? Agora, a massa molar, ela vai ter o mesmo valor. Só que a massa molar, ela é diferente. Por exemplo, a massa do oxigênio é 16U. Se eu falar para vocês que a massa molar do oxigênio, vou usar um M maiúsculo, é 16. A massa molar é grama por mol. Então, aqui na tabela, você tem a massa atômica. Se você pegar uma tabela boa, aqui ó, do alumínio, por exemplo, ó, 27. A massa atômica do alumínio é 27U. A massa molar do alumínio é 27 grama por mol, porque massa molar me dá uma relação entre grama por mol. Então, veja alguns componentes aqui para ficar mais claro para vocês. Ó, o oxigênio, vamos pegar o oxigênio aqui, ó. Ele tem número de prótons igual a 8. E aqui você tem a massa atômica. Então, a massa do átomo, a massa atômica, a massa do átomo é 16U.
Já se eu quero massa molar é relação massa-mol. Então, a massa molar do oxigênio seria 16 gramas por mol. Então, isso aqui, ó, é a massa atômica. Isso aqui é a massa molar. Tá? Só tem que, assim, o valor é o mesmo que você vai utilizar. Só que se você estiver falando da massa do átomo, você não vai dizer que um átomo tem 16 gramas por mol. Não, porque a massa do átomo ela é muito pequenininha. Então a gente diz que a massa do átomo é 16 U. Certo? Então a mesma coisa para todos os elementos. Ó, o hélio. O hélio, deixa eu mudar de cor aqui, né? Porque esse azul ficou da mesma cor ali. O hélio. Então o hélio, ó, tem número atômico 2. Então, o Z, o número atômico, é 2. Agora, a massa atômica do hélio é 4U. Massa molar do hélio, M maiúsculo, 4 gramas por mol. Massa molar me dá uma razão, uma proporção. Que eu fiz uma comparação para vocês, que eu fiz uma comparação para vocês com a densidade, né, que é uma proporção de massa por volume. Então a ideia, ela é simples, ela não é pesada, você tem que entender, você tem que acompanhar. Essa aula, para você entender os conceitos, é importante que você faça os exercícios, porque veja quanta informação você já teve em pouco tempo. Se você quer ver uma tabela periódica, por exemplo, eu achei aqui na internet, antigamente a gente precisava assistir uma tabela à mão, mas hoje em dia ninguém mais imprime nada, né? Tudo é virtual. Então esse site que eu coloquei aqui para vocês, da referência de onde eu tirei essa tabela, vocês conseguem encontrar uma tabela ali com várias informações. Então é super fácil achar a tabela periódica de uma forma online, se vocês precisarem consultar, saber a massa atômica ou a massa molar. Então lembre-se, esse slide aqui que vocês estão vendo agora já vimos na aula anterior. Então, ó, o carbono foi o mesmo exemplo que eu usei para vocês na aula anterior. Quando você pega a tabela periódica, o 6 é o número atômico. Lá nós chamamos de Z. Aqui a massa atômica. A massa atômica do carbono é 12U. Na aula anterior eu não especifiquei muito a unidade de massa atômica para não fazer uma confusão, né? Tudo de uma vez. A massa atômica do carbono é 12U. Agora a massa molar do carbono, você vai me dizer que é o M maiúsculo, é só mudar a relação. É uma proporção de grama por mol. Ou seja, para o carbono, a massa molar... A massa molar me diz que a cada 12 gramas de carbono, eu tenho 1 mol de carbono. E você sabe pelo número de Avogadro que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23. Então é uma relação simples. Tem que entender a ideia. Então espero que você esteja aí me acompanhando bem. Então, ó, determine a massa atômica e a massa molar do cobre. Certo? Então é claro que você não é um adivinho, né? Você vai ter que saber vai ter que pegar alguma informação. Alguns a gente já sabe. Por exemplo, hidrogênio é 1. A gente usa tanto de hidrogênio que ele fica fixo na cabeça. O oxigênio é 16. Também é outro elemento que aparece muito, que se liga com muitos outros compostos na natureza. Então você acaba fixando. Mas alguns você não memoriza direto, né? De cabeça assim, não são todos. Então o cobre, vocês sabem que é um metal. Pegamos a tabela periódica, você já sabe, eu espero que vocês tenham entendido que aqui em cima você tem o número atômico, aqui você tem a massa molar. Desculpa, a massa atômica, que é a unidade U. Então cadê o cobre? O cobre é metal, a gente viu na aula anterior, né, os metais, o cobre está aqui, ó, vai ajudar você a achar o cobre. Vamos ampliar um pouquinho porque senão você não vai enxergar, certo? Então o cobre, ó, ele tem uma massa atômica de 29. O número atômico de 29. Ele tem uma massa atômica de 63,546. Vamos dar uma arredondadinha, né? É ruim às vezes trabalhar assim com muito número. Pode pegar assim até uma casa depois da vírgula, quando tiver várias casas, tá? Para facilitar um pouquinho. Mas se você quiser mais preciso, pode utilizar também todas as casas, não tem problema. Então o que eu sei? Que a massa do cobre, vou arredondar aqui, é 63,5. Opa! Então vamos voltar aqui para o problema. Massa atômica do cobre vem da tabela periódica. Massa atômica é 63,5. Como aqui não vai precisar fazer cálculo, deixa eu até pegar mais casas para ficar 546. Para ficar mais preciso. 546. Massa atômica do cobre. Cobre, já falei para vocês o símbolo dele. Tá? Esse é o símbolo do cobre. Tá?
Então, a massa atômica, qual que é a unidade que nós usamos em massa atômica? Certíssimo você que disse U, certo? E agora a massa molar do cobre. Você vai utilizar o mesmo valor, só que você vai lembrar, porque você prestou atenção no que eu ensinei, que a massa molar é uma proporção. Uma proporção de quem? Grama por mol. Então, a massa molar M maiúsculo é 63,546 grama por mol. Então, tá aqui a resposta do exercício, tá? Então, você tem ali a massa atômica e aqui você tem a massa molar. Eles têm o mesmo valor, mas massa atômica ou massa molecular, quando se trabalha com moléculas, é U, unidade de U. E assim, vamos em frente. Espero que esteja tudo bem claro até aqui. Então vamos fazer um exercício. Mais uma vez, é a hora que você vai ler o enunciado, vai pausar e vai resolver para você aprender, para você fixar a ideia na cabeça. E aí você vai confirmar com a minha resolução. Tá? Hoje nós vamos fazer alguns exercícios aqui, porque é bem importante que você faça para fixar toda essa ideia, para que você não faça uma confusão na sua cabeça. Então, ó, o óxido de titânio. O óxido de titânio, ele é uma molécula, porque ele não é só o titânio, não é só o oxigênio, ele é TiO2. Ti é o símbolo do titânio, O de oxigênio. Então, um átomo de titânio liga com dois átomos de oxigênio. Então, forma esse óxido de titânio. Fala aqui que é um dos melhores protetores solares, porque impede completamente que a radiação ultravioleta atinja a pele. Em uma preparação de óxido de titânio, então vai preparar o óxido de titânio, inicia com uma amostra de 23,5 gramas de titânio. Então você sabe que a amostra que você vai trabalhar, ele vai ter 23,5 gramas de titânio. Beleza? Agora eu tenho que saber quantos mols. Então eu tenho o quê? 23,5 gramas de titânio é o quê? A minha massa. Então a minha massa é 23,5 gramas. E você quer saber o número de moles, o número de mols. Então você sabe, opa, mas como que eu vou saber em quantos gramas eu tenho, quantos mols? Isso é a partir da tua relação. Quem que dá a tua relação grama-mol? Massa molar. Então você tem que conhecer a massa molar do titânio. Então vamos lá para a tabela periódica. O titânio, você sabe que ele tem uma massa atômica de 47,8. Vou arredondar aqui, tá? Vamos usar o 48. Muitas tabelas, assim, principalmente aquelas de ensino médio, elas já te dão o valor arredondado. Tá? Então vamos supor, a massa atômica de titânio é 48U. A massa molar, que nós iremos representar pela letra maiúscula, deixa eu só apagar aqui. A massa molar, que nós representamos pela letra maiúscula, é 48. Mas 48 o quê? Grama por mol, certo? Então aqui você pode fazer de duas maneiras. Ou você vai utilizar a equação, ou você vai fazer da forma que eu pessoalmente gosto de fazer, que é por regra de 3. Eu não gosto de ficar decorando fórmula, nem memorizando. Então aqui, como é que funciona aqui? O que nós temos aqui? Vamos fazer aqui esse exercício. Na verdade, a gente fez um ali direto 3, esse vai ser o quarto que nós estamos resolvendo, porque um a gente fez nos slides. Então, o que eu sei? Que a massa molar do titânio é 48, arredondando, gramas por mol. Então, você já viu que eu tirei essa informação de onde? Da tabela periódica. O exercício me informou que a massa de titânio é 23,5 gramas. E eu quero saber o número de mols, né? O número de mols que eu tenho aqui. Então, ó, você pode pensar na equação. Vou mostrar para você como é que resolve aqui de duas maneiras. Tá? Você pode pensar utilizar a equação. Se você é aquela pessoa que gosta de fórmula, vai em frente. O que eu falei para vocês? O número de mols é massa pela massa molar, certo? Conheça a massa molar M, conheça a massa. Beleza? Então, o número de mols do titânio, vou chamar aqui de TI, é a massa 23,5 gramas. E a massa molar, ó, 48 gramas por mol. Vai cortar o grama com grama, vai sobrar apenas o mol. Então, basta você dividir o 23,5 por
48. Então, quando você fizer essa continha, você vai achar que em 23,5 gramas de titânio, você terá 0,49 mols. Beleza? Se você não lembrasse da fórmula, você tirou uma relação direta da tabela periódica. Pensa na proporção. Ó, você tem na tabela periódica que para o titânio, isso aqui é do titânio. Tá? Então, para o titânio, você tem 48 gramas por mol. Você pode fazer aqui por regra de 3 também. Tá? Então, como é que funciona aqui? Ó? O titânio, a tabela periódica me fala que a massa molar dele é 48 gramas por mol. Então, o que isso quer dizer? É uma razão, ó, massa mol. Então, cada 48 gramas de titânio, eu tenho 1 mol. Agora, o que eu tenho efetivamente? O exercício me deu uma massa, ó. Massa de 23,5 gramas. Eu vou ter N mol. Então, mol com mol, grama com grama, regra de 3, tá? Então, 48N igual a 23,5. Então, o número de mols, ó, 23,5 por 48, que nem a fórmula ali em cima, tá? Então, o número de mols do titânio, vou chamar aqui TI, 0,49 mols. Então, super fácil. Gente, entenda, se você tem a massa, você tem o número de mols. Se você tem o número de mols, você tem a massa. Basta utilizar a proporção. Quem que me dá a proporção? A tabela periódica. Pela massa atômica, que você usa o valor como massa molar, que é grama por mol. Viu que simples? Então, sem razões para se desesperar. Tá? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Né? Eu posso ter átomos. Então, eu vi direto ali na tabela. Ó. O átomo de titânio, o átomo de oxigênio, vou voltar ali, vou voltar na tabela aqui, ó, para vocês olharem, ó, o átomo de oxigênio, ele tem 16. O átomo, mas se é uma molécula de oxigênio, porque a pessoa, como assim átomo, molécula? Agora você deu um nó na minha cabeça. Vamos entender aqui, ó. Porque a pergunta do próximo slide aqui, a massa molar de moléculas, a gente achou a massa molar de átomos na tabela periódica. Porque ó, o átomo de oxigênio, se você olhar na tabela, ele vai ter uma massa 16, massa atômica, ou uma massa molar de 16 gramas por mol. Só que na natureza não vai encontrar o oxigênio sozinho, ele vai estar ligado com outro elemento. Então no ar que nós respiramos é o oxigênio, O2. Tem também o ozônio, O3, né? Então você já ouviu falar no ozônio, pelos buracos na camada de ozônio, que é aquela camada protetora super importante que nós temos na Terra. Então, o oxigênio vai encontrar como O2 ou O3. Mas na maioria das situações que nós vamos trabalhar com oxigênio mesmo, só o O2. Tá? Então, o que acontece? O O2, ele não é um átomo, ele é uma molécula. Então, você tem o átomo de oxigênio, tá? O oxigênio é representado pela letra O, não é um zero aqui. Tá? Então, a letra O, que é o símbolo do oxigênio na tabela periódica. E o átomo de oxigênio, ele se liga com outro oxigênio, uma ligação química. E nessa ligação química, você vai encontrar o O2. Então, se ele não está mais sozinho, ele deixou de ser um átomo, ele virou uma molécula. Então, o que eu sei? Ó? Se eu tenho um oxigênio, a massa molar dele é 16 gramas por mol. Mas aqui, quanto seria a massa molar do O, do átomo de oxigênio? Mas se for a molécula de oxigênio, que é o O2, eu sei que eu tenho 16. Aqui eu tenho 2, ó. Guarde isso. Aqui você tem o número 2. Então, você não tem só um oxigênio, você tem 2 oxigênios. Então, o que acontece? Ó, a massa molar do oxigênio é 2 vezes a massa molar do átomo de oxigênio, porque eu tenho 2 átomos de oxigênio formando uma molécula. Então, se um oxigênio tem 16, aqui a massa molar da molécula é 2 vezes 16, ou seja, 32. Se fosse, como é massa molar, é grama por mol. Se fosse a massa molecular você chama de 32U. Então não se esqueça, massa molar é uma coisa, massa molecular é outra. Quando você pega uns livros mais antigos, você também vê o termo peso molecular.
O peso molecular é a mesma coisa que a massa molar, tá? Mas hoje em dia o termo mais utilizado é massa molar mesmo. Então, assim, o que muda? Essa é a minha pergunta aqui, tá? Para vocês. Vamos lá. O que muda ao se calcular a massa das moléculas, a massa molar das moléculas? É que você não pega simplesmente um composto, você tem que pegar de cada um deles. Ou seja, você deve levar em conta cada elemento. Vamos supor aqui, ó, se fosse do óxido de titânio, certo? Então, se você, a gente já trabalhou com titânio agora há pouco, a gente viu que o titânio tem a massa molar lá da tabela periódica, nós pegamos no exercício, arredondei para 48 gramas por mol. O oxigênio, se você olhar na tabela, ele tem 16 gramas por mol. Agora, gente, eu tenho que levar em conta a quantidade, ó. A massa molar do óxido de titânio, eu não tenho só titânio, eu não tenho só oxigênio, eu tenho 2 oxigênios e 1 titânio. Então, é a massa do titânio mais a massa molar do O2. Tá? Então, a massa molar do titânio, vou fazer bem devagar, não precisa sempre detalhar dessa forma, mais 2 vezes a massa molar do oxigênio. Porque aqui, ó, oxigênio, 1 oxigênio tem 16. Mas aqui, você sabe que eu tenho 2 oxigênios. Então, é 2 vezes a massa molar de um oxigênio. Então, o que eu sei? Como que eu vou fazer? A massa molar do óxido de titânio é a massa molar do titânio, que é 48. A massa molar do oxigênio é 16, mas aqui eu tenho, ó, 2 oxigênios. Então, mais 2 vezes 16. Opa, esse meu 8 saiu feio aqui, né? 48 mais 16 vezes 2. Então, é 48 mais 32. Então, quando você fizer a continha, isso aqui vai dar 80. Como é massa molar, 80 gramas por mol. Então, a massa molar do titânio é 80 gramas por mol. Faça agora, né? Aqui, ó, veja que aqui foi um exemplo para você entender. Agora eu quero que você fale. Determine para mim a massa molar da água. Então, o que você deve ter feito, creio eu? Você calculou a massa da água, você conhece a molécula da água, né? A molécula de água ela é super conhecida. A molécula de água é H2O. Então, isso aqui é a água. Certo? Então, a molécula de água é H2O. Se você ir na tabela periódica, o oxigênio nós já conhecemos. Ó, a massa molar do oxigênio, você sabe que é 16 gramas por mol. Gente, observe, ó, no exercício anterior a gente fez a molécula de oxigênio, ó, O2. Aqui não é O2, aqui é só H2O, tem um O. Então é o valor direto da tabela, 16 gramas por mol. Se você pegar o hidrogênio na tabela periódica, você vai ver que é 1 grama por mol a massa molar. Quantos hidrogênios eu tenho? Aí você sabe, porque o professor já fez, ó, eu tenho 2 hidrogênios. Então, como é que eu faria aqui a massa molar? A massa molar da água é 2 vezes a massa molar do hidrogênio, porque eu tenho 2 hidrogênios, mais a massa molar de 1 oxigênio, porque aqui eu só tenho o O. Então, aqui é 2 vezes 1 mais 16, né? Então, 16 que a gente já trabalhou e o 1 ali. 2 vezes 1, 2. 2 mais 16, 18. Então, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Então, significa que para a molécula de água, a cada 18 gramas que for pesado na balança, eu vou ter 1 mol. Beleza? Então, é assim que funciona. Super, hiper, mega tranquilo. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos praticar mais um pouquinho. Como eu falei para vocês, essa aula é cheia de exercício. Quero que vocês saiam craques daqui. Então, tem que sair dominando bastante esse assunto, tá? Porque ele é bem importante para vocês. Então, aqui no nosso próximo exercício, a gente precisa de 0,254 mols. Esse aqui é o cloreto de ferro 3, para você que não conhece, prazer, né? Esse é o cloreto de ferro 3. Então, o ferro na tabela periódica é esse aqui, é o cloro. Aí, ele ligando aqui, ele vira o cloreto de ferro 3.
certo? Então aqui você tem o cloreto de ferro 3 e você tem aqui o número de mols, 0,254 mols. Então o número de mols é 0,254. Agora, quantos gramas devemos pesar? Massa. Gente, olha que fácil. Imagine aqui, ó, eu tenho o número de mols. Eu tenho a massa. Eu falei para vocês, se eu tenho o número de mols, eu tenho a massa. Se eu tenho a massa, eu tenho o número de mols. Eu só preciso de quem? Da massa molar, certo? Ah, mas a massa molar aqui é o cloreto de ferro. Sim, você já aprendeu como que faz isso, né? Uma massa molar de uma molécula é como se fosse a da água. Vamos resolver esse exercício. Deixa eu pegar mais espaço, vou pegar aqui no meu caderno, tá? Então, deixa eu escolher alguma cor aqui. Vai um roxo dessa vez. Tá? Então, exercício, eu fiz mais um, esse seria o sexto, né? Porque teve um ali que eu resolvi direto. Tá? Eu resolvi ali no próprio slide, que é o da massa molar da água. Então, exercício 6 que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, o que acontece? Você sabe, né, que os meus elementos que eu estou trabalhando é o cloreto de ferro 3. O cloreto de ferro 3 é o FeCl3. Eu sei que o número de mols do cloreto de ferro é 0,254 mols. E que eu quero saber quanto de massa que eu tenho. Se eu sei que eu tenho 0,254 mols, quanto que eu tenho de massa? Então, quem que me dá a relação massa-mol? Massa molar. Então, eu preciso da massa molar. Ô, professor, mas você não me deu a massa molar. Porque você pode ver na tabela periódica. Lembra-se, a massa molar, você não precisa adivinhar, esse valor já é conhecido pela tabela periódica. Então, a massa molar do ferro. Massa molar do ferro é 56 gramas por mol. Do cloro, massa molar do cloro, 35,5 gramas por mol. Então, como é que eu vou achar a massa molar aqui? Ó? A massa molar é a massa... Opa, deixa eu só colocar o composto aqui. FeCl3. É a massa do ferro mais a massa do cloro. Ó, pensa, a massa do cloro 35,5. Quantos cloros eu tenho aqui? 3. Então, é 3 vezes a massa do cloro. Então, a massa molar do cloreto de ferro 3 é 56 mais 3 vezes 35,5. Então, essa massa molar vai me dar aqui, ó, 162,5 gramas por mol. 162,5 gramas por mol. Gente, massa molar não é a massa nem número de mols, é uma razão, uma proporção. Agora, você poderia resolver utilizando a fórmula, né? Como que é a fórmula? Número de mols é a massa por massa molar. Ó. Você tem o número de mols, você tem a massa molar que vem da tabela periódica, você tira a massa. Mas como eu falei para vocês, eu não gosto de ficar usando fórmula, né? Eu gosto sempre de ir pelo raciocínio, pela lógica. Se a massa molar do cloreto de ferro 3 é 162,5 gramas por mol, significa que eu tenho 162,5 gramas. Em 162,5 gramas eu vou ter 1 mol. Agora, o enunciado me deu o quê? O número de mols, 0,254 mols. Ó, mol embaixo de mol. Quero saber quantos gramas. M. Tá? X, por uma regra de 3, multiplica, cruzado. M vezes 1, M. 162,5 vezes 0,254. Então, quando você pegar a calculadora para fazer a continha, você vai achar que o M é 41,3. Deixa eu só ver se eu fiz certinho aqui. Massa molar, isso mesmo, gramas aqui, ó. Tá? Então, você tem aqui a massa em gramas. 41,3 gramas. Beleza? Então, 1 mol tem 162,5 gramas. 0,254 mols tem m gramas. Basta fazer a conta. Tranquilo? Vamos lá. Mais um exercício para você fixar ainda melhor. Beleza? Então, não deixe de resolver. Você precisa entender isso. Então, vamos lá.
O gás flúor é tão reativo que reage de forma explosiva com praticamente todos os elementos. Se você está trabalhando com flúor em condições quantitativas, é muito importante conhecer quanto material você tem disponível. Então você quer saber, primeiro aqui, o flúor também é outro elemento que você não vai encontrar sozinho, né? Usualmente ele vai estar ligado num outro flúor, ele é o gás flúor, tá? Então aqui, você vai ter ele ligado com outro flúor, vai ter o F2. Então você tem uma molécula aqui de flúor, porque um átomo de flúor está ligado num outro átomo de flúor, formando a molécula de flúor. Então quer saber a quantidade de F2. Quantidade aqui a gente viu que é número de moles, número de mols, N. E o número de moléculas, N maiúsculo. Então você quer saber o número de moles, a quantidade, o N, e você quer saber o número de moléculas, o N maiúsculo, em um total de 22,5 gramas de flúor. Então a massa de flúor é 22,5 gramas. Isso é o real que você tem. Só que o exercício me forneceu, foi bonzinho, que na tabela periódica a massa molar do flúor é 19 gramas por mol. Então agora basta você organizar e calcular tudo o que você precisa. Então você precisa do número de mols na letra A e na letra B o número de moléculas. Então vamos resolver esse exercício aqui. Aqui. Então vamos lá para o exercício 7. Vamos escolher uma outra cor aqui, 7. Gente, então o que me foi fornecido? A quantidade de flúor. A massa de flúor é 22,5 gramas. A massa molar do flúor é 19 gramas por mol. Proporção. Então, o que acontece aqui? Eu preciso, na letra A, a quantidade de flúor, N. E na letra B, eu preciso do Nzão, número de moléculas. Então, você já fez isso para mim aqui hoje, já fez comigo, né? E já fez aqui a resolução desse problema. Então, vamos aqui para a letra A. Gente, a letra A, eu tenho massa, preciso do número de mols. Então, você já está careca de me ouvir hoje, que isso vem da massa molar. Só que assim, você tem que se ligar no quê? Que a massa molar da tabela periódica, ele me dá para um átomo de flúor, mas aqui eu tenho a molécula de flúor. Então eu tenho F2. Deixa até antes de resolver aqui, vamos já fazer isso daqui para não confundir, tá? Então deixa eu pegar aqui o vermelho de volta, ó. Você sabe que um átomo de flúor tem 19 gramas por mol, mas a molécula de flúor é F2. Então é 2 vezes o valor do F. 2 vezes... F não, vamos chamar aqui de massa molar do F. Então é 2 vezes o 19. Então a massa molar do flúor do F2 é 19 vezes 2. 38 gramas por mol. 38 gramas por mol. Beleza? Essa aqui é a massa molar. Agora sim, vamos para a resolução do exercício. Letra A, número de mols, o número de moles, tá? Então, isso você já está careca de saber que vem da relação de massa molar, que é grama por mol. Então, eu sei que a massa molar do flúor, do F2, é 38 gramas por mol. Isso quer dizer que a cada 38 gramas eu tenho 1 mol. Mas a minha massa não é 38 gramas. A minha massa foi dada aqui em cima, ó. Sacando aqui para você, 22,5 gramas. Então, em 22,5 gramas, eu tenho o número de mols N. Então, multiplico cruzado. 38 vezes N é igual a 22,5. Tá? Vezes 1, que dá o 22,5. Então, N é o 22,5 divididos por 38. Então, o N, o número de mols aqui, vai dar 0,59 mols, ou moles. Vamos mudar um pouquinho aqui, né? Usar o moles para vocês aprenderem que pode aparecer um pouquinho diferente. Então, não vão se assustar aí, tá? Então, aqui, beleza. Tranquilo. Vamos em frente.
Beleza? Opa. Então aqui vamos em frente. Beleza? A letra A está morta, está resolvida. A letra B é o número de moléculas, o N maiúsculo. Então isso aqui você já sabe como calcula, você já fez hoje. Quem que vai me auxiliar com o número de moléculas ou o número de átomos? Isso mesmo que você pensou, o número de Avogadro. O que a constante de Avogadro me diz? Que 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Faltou um espacinho que eu vou escrever essa moléculas bem feia aqui, bem pequenininho, tá? Não gosto, fica assim. Vamos trazer um pouquinho mais para cá. Então, 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Nesse caso, nós estamos trabalhando com moléculas. 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Agora, eu quero saber o número de moléculas. Ou seja, aqui, ó, moléculas. Quero saber o N maiúsculo, N de moléculas. Aí eu preciso saber o quê? Quantos mols eu tenho, mas eu já fiz na letra A. 0,59 mols. Então, entenda, em 22,5 gramas, eu tenho essa quantidade de mols, o N mols. E vou ter um número de moléculas. Em 0,59 mols, quantas moléculas eu vou ter? Então, eu sei pela razão, pela proporção do número de Avogadro, que em 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Em 0,59 mols, tenho X. Chamei de N maiúsculo ali. Então, eu faço por regra de 3. Então, N vezes 1, N. Beleza? Aqui 0,59 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Então, quando você fizer essa continha, você vai saber que você vai ter 3,55, acabei de fazer aqui de cabeça, vezes 10 a 23 moléculas. Olha que fácil. Viu? Tranquilo, gente. Ó, então, o que você fez nesse exercício? Você tem uma massa de flúor, desse gás. Então, em 22, entenda, ó, em 22, deixa eu até destacar aqui para você ficar com isso bem claro. Ó. Eu tenho uma massa de 22,5 gramas de gás flúor. Nessa quantidade de gás flúor, eu vou ter 0,59 mols e vou ter 3,55 vezes 10 a 23, um número gigantesco, porque são muitas moléculas. Olha que fácil, olha que tranquilo. Beleza? Mas você precisa se dedicar. Se você não está dominando esse assunto, você tem que fazer os exercícios, tem que fazer várias vezes até ficar bem claro. Certo? Então, já estamos quase acabando a nossa aula de hoje. Vamos para mais um exercício para finalizar aqui essa parte. Então, ó, quantos átomos de cobre? Opa, átomos. Número de átomos ou número de moléculas, eu já sei. Estou craque, estudei aqui hoje bastante, que é o N maiúsculo. Estão presentes em uma moeda de dólar de cobre. E a massa da moeda é 3,10 gramas. Você quer saber o número de mols. O número de átomos. Você sabe, pelo número de Avogadro, perguntou o número de átomos ou de moléculas, vai para o número de Avogadro. 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23, ó, nesse caso são átomos. No caso aqui é o cobre, tá? Nós já trabalhamos com o cobre hoje também. Nós já vimos ali, né? Já esteve aqui presente nos nossos exercícios. Então, na tabela periódica, a massa molar do cobre já foi dada. A gente já trabalhou com esse 63,5. Então, aqui eu preciso do número, ó. Eu sei que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23. Eu quero saber o número de átomos. Eu preciso conhecer aqui o número de mols. Então, antes eu vou calcular o número de mols. Ah, professor, mas eu não tenho o número de mols. Mas você tem a massa. Então, lembre-se que o professor já falou hoje umas 30 mil vezes que se você tem a massa, você tem o número de mols. Se você tem o número de mols, você tem a massa. Basta utilizar a minha relação, que vem da massa molar, que você tira esse dado da tabela periódica. Então, gente, vamos lá. Né? Que vamos pegar uma outra cor. Opa, então no marca-texto aqui. Vamos pegar um verde aqui, já estava ali no verde, né? Para finalizar aqui o nosso último exercício, até esqueci, exercício 8. Beleza, gente, então vamos anotar ali, ó. Eu tenho a massa de cobre. 3,010 gramas. Então, considerou que essa moeda era 100% cobre, cobre puro, tá? Então, você sabe que você quer o N maiúsculo.
E o N maiúsculo vem do número de Avogadro, porque você vai tirar o número de átomos do número de moléculas. Mas para isso eu preciso conhecer primeiro o número de mols. Mas eu não tenho mols, mas eu tenho indiretamente, porque eu tenho a massa. Então basta eu ir para a tabela periódica. Então lá da tabela, o que eu sei? Que a massa do cobre é 63,5. Opa, faltou 1,5 aqui. Gramas por mol. Beleza? Então, o que eu sei? Que para o cobre, a cada 63,5 gramas, eu tenho 1 mol. Mas a minha massa não é 63,5 gramas. Isso aqui veio da tabela periódica, é a minha proporção, a minha relação. Eu tenho 3,10. Então, 63,5 eu tenho 1 mol. Em 3,10 gramas, eu vou ter X mols. Aqui eu vou chamar de N. N mols. Então, multiplico o cruzado. 63,5 vezes N igual a 3,10. Então, N é 3,10 divididos por 63,5. N, se você fizer essa continha ali do 3,10 divididos por 63,5, você vai achar um número de 0,0488 mols. Tá? Então, achei o N. Ô, professor, acabou o exercício? Não, porque ele nem pediu o número de mols nesse caso. Foi pedido o quê? O número de moléculas. Então, a primeira parte já foi resolvida, número de mols. Agora, nós vamos achar aqui o número de moléculas. Vamos fazer aqui na letra B. Número de moléculas. N maiúsculo. Então, o número de moléculas, você sabe que vem do número de Avogadro. Então, em 1 mol, você tem moléculas ou átomos, nesse caso são átomos, que são átomos de cobre. 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Tá? O padrão, a referência da constante de Avogadro. E eu tenho aqui o quê? Nem a letra B, né? Que só foi pedido uma parte ali, tá? Então aqui, ó, só foi pedido o número de moléculas. Então eu sei que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos, o número de átomos, não o número de moléculas. Foram pedidos os números de átomos. Então 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Em 0,0488 mol, eu vou ter um N. Então eu multiplico o cruzado. N é igual a 0,0488 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, o meu N, basta eu fazer essa continha, é 2,94 vezes 10 elevado a 22 átomos. E foi isso que o exercício pediu, número de átomos. Então, o número de átomos está calculado aqui. Ó. Pediu o número de átomos ou o número de moléculas, vai para o número de Avogadro. Tá? Mas antes eu precisava conhecer o número de mols. Então, por isso que teve este caminho. Beleza? Ufa! Hoje teve bastante informação, não? Então, gente, aqui são algumas das referências que foram utilizadas nesse trabalho, nessa aula de hoje. O que você viu hoje? Você aprendeu sobre o padrão, né? O mol é uma forma de quantificar o número de moléculas, o número de átomos, que são grandezas muito pequenininhas. Então, a gente viu que o número de mols é uma outra definição, é um padrão para definir a quantidade de matéria, certo? Isso é o número de mols. Mas a gente viu que a nossa referência, ela vem do carbono. 1 sobre 12 avos do carbono 12 foi chamado de uma unidade de massa. Então, isso é a minha referência. Todas as outras massas, elas vêm dessa referência aqui. Então, em 1 mol, foi calculado em 12 gramas de carbono, eu tenho aquela massa do carbono 12, e o número, eu tenho massa número, em relação ao átomo, né, do carbono 12. Então, eu sei que um átomo de carbono 12 eu tenho uma massa. Já foi feito lá por espectrofotometria. Espectrometria. Daí, o que acontece? Em 1 mol, foi descoberto que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Como ele é referência para todos, isso pode ser generalizado. Para todos os átomos ou moléculas, pela constante de Avogadro, você sabe que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas quando você estiver trabalhando com moléculas. E a gente viu que na tabela periódica nós temos a massa atômica. A massa atômica é a massa do átomo, representada em U.
Quando um átomo se junta com outro, você tem a massa da molécula, também representado por U. E esse valor você pode utilizar como massa molar. Só que a massa molar não é a massa e nem o número de mols, é uma razão, é uma proporção. Então a massa molar é dada em grama por mol. Você tem a quantidade de grama que você tem em cada mol. Ou seja, se você tem a massa, você tira o número de mols. Se você tem um número de mols, você tira a massa. Ou por regra de 3, ou pela relação número de mols igual a massa por massa molar. Tá? Então hoje a gente viu aqui o que é mol, o que é o constante de Avogadro, certo? E a massa molar. Então estude, entenda essa parte e na próxima aula nós continuamos. Até breve!